Jornal Entrevistas dessa semana tem como convidado o professor, escritor e jornalista Haroldo Murat. Seja bem-vindo, professor. E tem o Heigert aqui, que você esqueceu aí. É que eu sempre apresento só os dois nomes. Aqui eu vou apresentar o livro, né, que eu edito, que contém perfis de paranaenses que, a meu critério exclusivamente, eu julgo notáveis. Estou partindo para o 6º livro, que sai no ano que vem, se Deus quiser, 2014. E aqui se chama Vozes do Paraná. E aqui o jornal Universidade, que circula em meios universitários e é editado pelo Instituto Ciência e Fé, uma instituição cultural, não é uma instituição religiosa, instituição cultural que eu presido em Curitiba. E o tema dessa semana é o jornalismo e as religiões. Professor Haroldo, há um bom tempo que o senhor vem atuando na área de jornalismo. Como que o senhor tomou gosto por esse tema? Veja, eu sou jornalista profissional desde 1960, quando comecei como repórter dos Diários Associados, Diário do Paraná, em Curitiba. Era uma outra época, outros anos, em que a prevalência dos meios de comunicação, a grande importância dos meios de comunicação, era encontrada na mídia impressa. Depois houve uma evolução ou involução, não sei, para a televisão, acentuou-se muito o rádio, que sempre foi importante, e agora temos as novas mídias. Você me pergunta os motivos de meu interesse pelo fenômeno religioso. Eu não me interesso pela religião como uma manifestação ornamental de cultura. Não. Eu acho que religião é um dado importante da antropologia cultural que tem que merecer um olhar todo especial. Não é possível, numa sociedade onde os islamitas, representando um segmento importante do pensamento mundial, hoje significam 1.100.000 talvez, mais o mundo cristão, mais do que isso ainda, com esses bilhões de pessoas crentes e tementes a Deus, não sejam olhados como um dado importante numa sociedade que se diz moderna. Até para entender por que as pessoas optam por crenças ou se manifestam vinculadas à crença em todas as sociedades, a sociedade moderna, nas sociedades tribais, na sociedade urbana, na sociedade rural, na sociedade científica, na sociedade leiga. Essas pessoas todas têm algum tipo de manifestação pró-religião. Então, evidentemente, eu me interessei por esse dado, observando que poucas pessoas no jornalismo olham. Hoje há vários especialistas, né? O Woodward, por exemplo, que até há pouco tempo escreveu na Newsweek. A Newsweek agora ela só pode ser acessada através do... É uma revista eletrônica, mas eu assinei por muito tempo a Newsweek e eu me lembro que esse Woodward, ele foi um dos grandes especialistas em religião que me serviram de referência. Ele estuda particularmente o cristianismo. E uma das obras seminais do Woodward, nesse olhar que ele lança sobre o fenômeno religioso, é um livro que está em português, difícil de ser encontrado, porque esse livro, evidentemente, não é um livro que atraia, que seja um best-seller. Se chama A Fábrica de Santos, que mostra todo o processo que a Igreja Católica
desenvolve para reconhecer a santidade daqueles candidatos à chamada honra dos altares. Mas o Eduardo foi apenas um dos. Me interessei muito pela literatura que existe em português, em inglês, alguma coisa em francês. Eu pesquisei em Quebec, no estado de Quebec, em Montreal. Eu pesquisei no Centre de Recherche de Nouvelles Religions alguma coisa sobre les guérissons, os curadeiros. E nas minhas andanças internacionais e nacionais, eu sempre procurei examinar o fenômeno religioso com muita atenção, sobretudo, e me dediquei muito a examinar, numa época que ninguém se interessava em jornal, nos meios de comunicação, pelo pentecostalismo, e eu comecei a estudá-lo ainda nos anos 60, no começo dos anos 60. E o jornalista, professor? O senhor já atuou na formação de vários jornalistas. Foi o que eu mais fiz ao longo da minha vida, foi preparar profissionais que ou estavam ainda nos cursos de jornalismo, de comunicação social, ou profissionais que já estavam se formando ou recém-formados. Isso eu fiz muito. Qual é a sua pergunta? Em relação à religião, o que falta? Quero centrar na religião. Eu acho que do jornalista se requer uma série de qualidades, não é? O jornalista, especialmente da mídia impressa, com a qual eu tenho mais afinidade, do jornalista se requer conhecimentos amplos. Não basta ter título de jornalista. Hoje está muito fácil ter título de jornalista. Mas o jornalista deve responder a certas exigências que vão fazê-lo diferenciado. Qualidades que são básicas do jornalista. Não apenas que ele conheça o fenômeno religioso, que ele estude instituições como o Instituto Ciência e Fé, daqui de Curitiba, que nós presidimos, que ele estude o fenômeno religioso e as ciências também, que correm paralelas. São duas realidades, ciência e religião, que não se chocam, não se alteram, mas essenciais. Então, o jornalista ele deve conhecer para falar, para escrever, para se manifestar, para entrevistar. Ele deve conhecer o fenômeno religioso, mas não do ponto de vista catequético apenas. Porque a Igreja Católica, o catecismo católico diz isso. Ou porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando foi fundada pela irmã Ellen G. White, ela dizia aquilo. Mas é a irmã Macpherson que fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela advogava esses princípios básicos: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Tudo isso é importante, se ter essa noção. É impossível dominar os múltiplos caminhos do fenômeno religioso numa sociedade como a nossa ocidental, em que igrejas, seitas e novas doutrinas surgem diariamente às dezenas. Mas é importante que o jornalista tenha uma noção básica, por exemplo, das grandes raízes da tradição cristã, o catolicismo romano, a ortodoxia riquíssima, As igrejas ortodoxas
as autocéfalas ou as não autocéfalas dos grandes patriarcados, o que pensam, como se expressam, como se referem ao Criador, como desenvolveram sua teologia, como se inseriram na sociedade abrangente, como ajudaram a mudar as sociedades, a influência que essas igrejas tiveram na montagem, por exemplo, do catolicismo do Ocidente. É impossível, por mais ateu ou agnóstico que você seja, eliminar um olhar, ou impedir um olhar em torno da história do catolicismo e o desenvolvimento do Ocidente. Lá está em Santo Agostinho, começa em Paulo, temos os grandes, notáveis santos monges do deserto, né? Temos depois o São Bento, fundador da Europa, digamos assim, fundador, entre aspas, na verdade, o patrono da Europa, com a vida monástica. Esses são valores que não se pode jogar fora. É importante, por exemplo, entender, vou dar um exemplo, o monarquismo cristão como absolutamente vinculado ao desenvolvimento das cidades, né? As urbes se desenvolveram. Eu vou dar um exemplo. Vamos conhecer, por exemplo, o Monte São Michel, na França. É um exemplo de uma cidade medieval em que tudo corria e transcorria em torno do mosteiro. A agricultura da Europa com os monges, e muito solidificada a partir da reforma, diria assim, do monarquismo com São Roberto, gerando as ordens cistercienses, depois os trapistas, uma grande vocação para a agricultura. Eu, inclusive, estudei, visitei vários mosteiros cistercienses e trapistas na Europa, Estados Unidos e América Latina, no Chile e aqui, examinando a vinculação da vida monástica com o desenvolvimento agrícola. Por exemplo, o Canadá, que nós reputamos hoje como importantíssimo, estão aí os números, as estatísticas, os indicadores econômicos, importantíssimo no agronegócio. Ele teve como ponto de partida para o desenvolvimento de suas pesquisas, de seu nascedouro agrícola, uma escola de agronomia fundada por monges trapistas em Oka, em Montreal. Eu visitei, passei uma semana lá, estudando o início daquela fundação francesa do final do século XVIII, XIX, com a sua primeira escola de agronomia. Então, por que ignorar o fenômeno religioso, se o fenômeno religioso é indissociável da vida que nós vivemos na sociedade ocidental? E não peço que o jornalista seja um teólogo, mas ele tem que ter um mínimo de conhecimento, como deve ter conhecimento de todas as outras áreas que dizem respeito ao seu mundo imediato, tanto quanto possível. Claro que o jornalista não... O jornalista, na verdade, vai ser sempre, Caio, um especialista em generalidades. Por acaso, alguns são mais especialistas, por exemplo, no fenômeno religioso, em olhar a religião do ponto de vista da antropologia cultural, com a importância que ela tem. Talvez eu possa ser enquadrado nesse, como o Marink, que é da José Maria Marink, que é um ótimo profissional do Estado de São Paulo, especialista em catolicismo, como o Woodward, especialista em
em religião, sobretudo em igrejas cristãs nos Estados Unidos, eu acabei de citar. Mas o jornalista, na verdade, tem que conhecer praticamente de tudo, se pode se entender por tudo, vamos dizer, muitos olhares ele tem que ter, abrangentes. Senão ele vai ser um papagaio, vai ser um mero repetidor de números e transmissor de entrevistas. E o jornalista deve ser isso. Ele recolhe o fato, interpreta-o e amplia o fato com os seus conhecimentos. Hoje fica ainda mais fácil porque hoje ele dispõe de meios, mas ele precisa saber aonde e a que acessar. Por exemplo, esses dias eu estava lendo e fiz um grande mergulho sobre os menonitas do Paraná. E eu acabei estudando os luteritas, os diversos ramos de Amish que têm ligação entre si, menonitas, Amish, luteritas, as colônias menonitas do Paraguai, do Chaco e também no Chile e sobretudo no Canadá, nos Estados Unidos, mas é preciso ter informação básica para chegar a isso. Se as pessoas quiserem acompanhar o senhor, professor, como que podem fazer? Bom, eu não sei, foi registrado no começo, esse é o livro Voz do Paraná. É um livro em que eu traço perfis de personalidades paranaenses, de pessoas muito conhecidas, pouco conhecidas e algumas que eu revelo, mas que todas são importantes a partir do meu olhar, da minha escolha. É um livro absolutamente ético, sem patrocinadores, eu até gostaria de ter patrocinadores. E é encontrado em livrarias, tipo Livraria do Charim, Livraria Curitiba, e mesmo pelo meu e-mail pode ser encomendado. Esse livro está partindo para o 6º volume do ano que vem. Aqui temos a edição que acabou de sair do mês de outubro do Jornal Universidade. O Jornal Universidade tem uns 10 anos, 11 anos. É o jornal do Ciência e Fé, do Instituto Ciência e Fé de Curitiba. O Instituto foi fundado em 1995 pelo Dr. Nilton Freire Maia, o Dr. Belmiro Castor, eu, o professor Hélio Puglielli, Luiz Carlos Martins, várias pessoas interessadas no fenômeno religioso. O Antônio Carlos da Costa Coelho. Dedicamos-nos a quê? Nós nos dedicamos a examinar o fenômeno religioso do ponto de vista cultural. Examiná-lo sob a ótica religião e examinar a ciência, como eles podem andar paralelos, não que haja necessariamente necessidade de se encontrar, mas paralelos. Os dois são essenciais na vida do ser humano, e eu vou dar um exemplo de como nós localizamos o nosso trabalho. Nós estamos agora preparando, quando o Caio estava começando a entrevista, eu recebi um telefonema da professora Eliane Fontoura, que é uma doutora em comunicação social, aposentada da Universidade Federal. Ela está nos ajudando, a mim, o Dr. Cícero Urba, o Dr. Raul Anselmi, a doutora Eledi Ferrimaia, que é uma grande geneticista. Nós estamos montando o próximo módulo de debates e conferências do Instituto Ciência e Fé, que vai abordar um tema extremamente importante e que consegue, ao mesmo tempo, unir as duas áreas de interesse, não no sentido que vão se misturar religião e ciência,
mas atender a um olhar científico e atender ao olhar religioso. Nós vamos examinar os chamados fenômenos de quase morte. São aqueles depoimentos de pessoas que estiveram à beira da morte, que passaram por momentos considerados de quase morte e tiveram uma experiência que eles relatam como fantástica. Nós temos também, o Instituto CCFE tem um site, www.ccfe.org.br, e eu diariamente eu escrevo uma coluna para o jornal Indústria e Comércio de Curitiba, que eu abordo diversos temas lá, inclusive está meu e-mail para contatos, haroldo@cienciafe.org.br. Vocês terão, tanto pela minha coluna, quanto lendo o site, o site sintetiza, apresenta, aliás, na verdade, apresenta o jornal Universidade, e material especial criado por nossos sócios e amigos, dá uma visão do nosso trabalho. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Se você gostou desta entrevista, clique em gostei logo abaixo do vídeo e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para convidá-lo para acompanhar as novas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela.